Então, iniciando aqui a nossa primeira aula do curso do NEP, aula de aconselhamento cristão. Vamos falar um pouco hoje, essa parte mesmo de apresentação e a nossa interação. Então, os irmãos já se apresentaram, temos aqui irmãos da PIB, temos aqui irmãos do interior de São Paulo, temos aqui irmãos da capital paulista, temos aqui pessoas da Baixada lá no litoral, com a brisa do mar e o calor do sol. E nós temos aqui o mais importante de tudo, que é a presença do Espírito Santo de Deus nos direcionando e nos dando graça. Para quem não conhece, eu não sei se todos aqui é a primeiro curso que está fazendo, se já fez algum curso do NEP, mas esse é o NEP. O que é o NEP? O NEP é o Núcleo de Ensino da PIB. Então, antigamente, é muito comum. Nós tínhamos na PIB que a nossa tradicional EBD, a Escola Bíblica Dominical, e o NEP, ele é a evolução da nossa EBD. E por isso que nós temos ele ainda nos domingos pela manhã, com algumas salas, alguns cursos. Devido à nossa limitação física, nós não conseguimos ter todos os cursos aos domingos, mas temos alguns. E nas segundas-feiras à noite, nós temos os vários cursos online. Por quê? Porque assim a gente aprende mais, a gente consegue abranger um público maior de pessoas e até abranger pessoas que não congregam diretamente com a gente, mas também gostam do aprendizado, gostam do estudo bíblico, gostam do ensino da palavra de Deus e tem essa oportunidade de, num dia, pela segunda-feira à noite, que às vezes é mais fácil, porque muitas pessoas conseguem cultuar ou domingo de manhã, ou conseguem à noite, mas não consegue mais ter aquele jogo de cintura que era comum no passado, onde você ia para a EBD pela manhã no domingo e à noite você cultuava. Muitas pessoas hoje trabalham aos domingos, né? É muito comum isso hoje. Então, o NEP, ele é isso. Ele é a evolução da escola bíblica dominical, que hoje ele se tornou um núcleo de ensino. Então, nossos cursos, eles têm uma visão básica teológica, ele transmite um pouco mais de conhecimento para aqueles que participam. Qual é a missão da PIB? A missão da PIB é conectar Jesus por meio do ensino bíblico. O propósito é conectar todas as comunidades em todas as suas esferas de vida a Jesus, por meio do ensino bíblico, de modo contextualizado e aplicável. E aqui fica até um texto maravilhoso da palavra de Deus, que é Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Mais do que transmissão de informação, o NEP ele tem como propósito de trazer transformação no Evangelho à imagem de Jesus. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós achamos que a gente só precisa de informação. Ah, se a pessoa ela tivesse um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação sobre este assunto ou sobre aquele outro assunto da palavra de Deus, ela seria um cristão diferente. Não necessariamente. Informação nós já compreendemos que não é o suficiente para que nós sejamos diferentes. É necessário que haja uma transformação, ou seja, é uma informação que se transformou prática na vida daquele que aprendeu. O aprendizado, ele só é completo quando eu ouço, eu compreendo e eu mudo as minhas atitudes de acordo com aquilo que eu aprendi. Então, somente ter acesso à informação não é suficiente. Muitas pessoas têm, mas as suas vidas continuam a mesma, e algumas até pior. Então, nosso objetivo é que não transmitir apenas informação, mas que as nossas vidas sejam transformadas através do Evangelho na imagem que Jesus quer para nós, que é a própria imagem dele. Agora eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que vocês me respondessem.
Por que você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Eu gostaria que vocês respondessem em 1 minuto. 1 minuto. Vamos começar pela Bárbara. Bárbara, por que você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Boa noite a todos, mais uma vez, né? Bom, eu entendi há algum tempo atrás o meu propósito aqui na Terra. E eu acho que o nosso propósito está ligado ao que as pessoas mais te procuram. E eu sou aquela amiga que eu sou muito procurada para aconselhar, ajudar. Ai, está acontecendo tal isso, ora comigo, o que eu devo fazer? Então, eu me atraiu muito esse curso para justamente assim, me munir de ferramentas bíblicas, de estratégias realmente dos céus, para aconselhar as pessoas de uma maneira ainda mais correta. Então, assim, é mais basicamente em relação ao meu propósito aqui na Terra mesmo, de ajudar pessoas. Amém, glória a Deus. Álvaro, por que você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Olha, no meu caso, a minha esposa e eu, nós somos líderes de conexão e nós queremos estar alinhados a, como é que fala? A linha de raciocínio da PIB, né? Nós também estamos na PIB há mais ou menos uns 4 anos, viemos de uma outra denominação. Nessa outra denominação, nós tínhamos lá a conexão, que chamava lá Pequena Família, e tinha o alinhamento lá da igreja, né? Como é que fala? Os fundamentos daquela igreja e esse aconselhamento cristão, nós queremos pegar a visão da PIB de Mogi, né? Qual que é a visão da PIB de Mogi no aconselhamento dentro de uma conexão, né? Como nós podemos ajudar, auxiliar, amar, cuidar, né? E desenvolver, né? Para que surjam novos anfitriões, novos líderes, novos colíderes. Então, eu decidi, animado pela minha esposa, né, a fazer esse curso especificamente, né? Nós já fizemos outros no NEP, né? Foi citado aí tempo de pandemia, agora é recente também teologia básica, né? Então, é isso. Amém. Caroline, e você, irmã Caroline, por que você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Professor, só para deixar claro, é a Caroline Meira? Isso? Bom, eu e o GR, nós temos um chamado ministerial, o GR pastoral, nós fazemos teologia na Faculdade Teológica, e nós somos aqui de Mogi das Cruzes, mas nós somos lá da PIB Penha, como membros da igreja, né? E nós acompanhamos a PIB aqui. Amamos a igreja, amamos o Pastor Segundo. E aí eu acompanho o NEP já faz algum tempo e surgiu esse curso e nós gostamos muito, né, de estar junto com a igreja. Lá nós fazemos parte dos pequenos grupos da igreja também. E é para simplesmente aprendermos mais sobre esse campo que é tão importante, né, no ambiente da igreja, né? Tanto na igreja quanto para fora também. E é basicamente isso. Amém. Deixa eu aproveitar então, vamos ouvir seu esposo, então, vocês estão juntos? Obrigado, professor. É muito mesmo o que a Carol disse, e nós também nós temos observado que as pessoas têm necessitado de aconselhamentos sábios, aconselhamentos bíblicos, aconselhamentos que possam edificar, aconselhamentos que possam transformar, aconselhamentos que realmente tragam a verdade e tragam o caminho certo. Então, por conta disso, nós também estamos no semestre já fazendo a disciplina de aconselhamento, mas por que não, além do estágio e do seminário, nós aprofundarmos os nossos conhecimentos também com o curso que vocês, agradecidamente, né, vocês estão disponibilizando.
por conta disso que nós decidimos aqui estar hoje estudando com vocês. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Irmã Eliane Soares, por que, irmã, você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Bom, professor, então, como meu esposo comentou, né, nós temos um grupo aqui de conexão, aqui no condomínio onde nós moramos, né, e assim, eu tenho a necessidade mesmo da gente estar na mesma visão, né, da PIB, para poder fazer esse trabalho de aconselhamento que é tão necessário, como até a Carol aí falou, né, não só dentro da igreja, mas até fora mesmo, encarecido, né, de pessoas que dão um bom conselho. Eu costumo dizer até nas conexões, né, que eu falo que a gente, em muitos momentos, a gente pode se tornar mãe, né, de algumas pessoas fora. E qual é o conselho que você daria para o seu filho, né? Então, independente de quem vai estar te pedindo conselho, você tem que conduzi-lo a Cristo, né? Então, isso tem que ser vital na nossa vida, né? Então, basicamente isso, é para poder ter a visão, né, da PIB, como nós vemos de uma outra denominação, e continuar esse trabalho de discipulado, de amar as pessoas, de ensiná-las, né, segundo a palavra de Deus. Então, né, é essa a intenção do meu coração. Obrigada, viu, pela oportunidade. Imagina. E você, irmã Érica Cristina, por que você decidiu, irmã, fazer um curso de aconselhamento cristão? Então, seria para evangelismo mesmo, né? Principalmente para as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Cristo, assim, verdadeiramente, né? Porque todos já ouviram falar de Cristo, mas a real essência, a se tornar a face dele, as pessoas não sabem ainda, não sabem se esse amor tão grande, né? Então, para mim, o objetivo maior é captar essas pessoas, né? Porque o cristão, a gente sabe ali, tá ali na igreja, já tá ouvindo a palavra. Agora, pessoas que não são cristãs, que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, até mesmo na nossa família, vê algo diferente em nós, né? Então, eles querem saber, às vezes, querem ouvir da gente algum aconselhamento, né? E em qualquer fase, tanto parte de relacionamento, casamento, amizade, família. Então, como cristãos, eu acho que a gente tem que, isso aí é o básico, né? A gente tem que estar preparado para saber o que falar. Acho que tem até um versículo bíblico que fala disso, né? Que a gente tem que estar preparado, tem que estar com a palavra na ponta da língua para poder pregar o evangelho, né? E o aconselhamento, acho que é o básico para a gente começar. Depois eu quero me aprofundar, fazer os outros cursos, enfim. Mas para mim começar, eu quero aprender mais essa questão. Amém. E você, irmã Isabela, você pode compartilhar para nós qual foi o motivo que você escolheu esse curso? Boa noite a todos. Então, eu escolhi o curso justamente porque as pessoas me procuram para desabafar, até pessoas desconhecidas na rua e acabam contando toda a vida dela, ou a pessoas que eu acabei de conhecer. Então, eu resolvi fazer o curso até mesmo para orientar essas pessoas, né, da melhor maneira, que é dentro da palavra de Deus. Então, eu quero me aprofundar mais em relação ao aconselhamento para poder instruir essas pessoas da melhor forma. É isso. Amém. Pode falar, irmão. Não, é somente isso mesmo. Entendi. Amém, tá bom. Deus abençoe. Irmão Ivanildo, compartilha para nós, irmão Ivanildo, qual foi o motivo da sua escolha desse curso? Professor, eu vejo como aperfeiçoamento, né? Melhorar aquilo que a gente já sabe. A gente sempre sabe alguma coisa, né? Mas a gente está sempre se deparando com situações complicadas, difíceis, gente que às vezes está sempre perguntando alguma coisa. Eu vejo esse curso nesse sentido, né? Buscar melhorar a nossa forma de lidar com a situação. Não só que às vezes em casa também a gente precisa lidar com essa situação de aconselhamento. Na igreja onde a gente está, tem sempre, às vezes a gente participa de pequenos grupos, também a gente precisa saber se comunicar, lidar com a situação, então é nesse sentido. Entendi, perfeito. Irmã Isilda,
Diz para nós, irmão, por que você escolheu fazer o curso de aconselhamento cristão? Ah, é um apanhado de tudo isso que falaram aí e mais um pouquinho. Eu faço parte do Ministério de Mulheres da Igreja e de algum tempo para cá, de uns 2 anos para cá, chegaram muitos casais jovens, né? E como eu sou uma das mais idosas da igreja, vamos dizer assim, Mais sábias? costumam procurar, entendeu? Para aconselhamento e tal, e por certas situações que vivem, né? Então, aí eu quero me aperfeiçoalizar, no caso, assim, em tipo de estratégias, porque a palavra a gente conhece, né? O que Deus quer num casamento a gente sabe, né? Mas, assim, estratégias mesmo, aquele, sabe, evangelismo, e mesmo para pessoas que não, amigas, casais que não são cristãos, e que às vezes precisam de uma palavra, né? Então, é para aperfeiçoamento mesmo, que assim que eu ouvi lá no podcast, ele falando que ia abrir esse curso, eu acho que eu fui a primeira que eu me inscrevi, se eu não estou enganada. Então, é uma área que me interessa e sempre me interessou muito. Amém, glória a Deus. Irmã Josivete, diz para a gente, irmã, por que a irmã escolheu fazer um curso de aconselhamento boa noite. cristão? Bom, quando a Carol me falou do curso, calhou daquilo que eu já praticamente eu faço no meu serviço. Eu trabalho com mulheres na Piripenha, a MCM, e também estou no 3º semestre de Educação Cristã. Não tenho um chamado específico, né, mas aceitei o ID de Deus para saber mais um pouquinho da Bíblia. E depois que eu iniciei esse curso, no meu serviço, as coisas começaram a apertar e eu sou uma meia conselheira lá na escola também, né? Eu trabalho na mediação de conflitos. E eu estou atendendo muitas crianças, né? Crianças que estão com problemas de ansiedade, crianças que estão se cortando. E quando a Carol falou desse curso, foi um meio de me aprimorar, né? O como chegar, né? Através do Evangelho. Eu tenho perguntado eles simplesmente se eles acreditam em Deus, e aí eu continuo lá os aconselhamentos, né? Não sou psicóloga e não sou conselheira, mas eu executo muito a minha escuta e tento auxiliar naquilo que eu posso. Então, esse curso vai vir de encontro com aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? Acho que a mulher ela é uma conselheira nata, né? Tem as amigas, não só na igreja, fora, e também no meu serviço estou sentindo a necessidade de ter esse conhecimento. Amém. Maravilha. E você, irmã Priscila, diz pra gente, por que você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Eu sou formada em assistente social e sempre quis trabalhar com os pobres, né? Muitas vezes, o que eles precisam não é de um prato de comida, né? E sim que a gente ouça eles, dê um conselho, tudo através da palavra, né? Verdade, muito bem lembrado isso. Perfeito, irmã Priscila. Deus abençoe a irmã. Irmão Roberto, qual foi o seu motivo, irmão Roberto? Ou sua expectativa? Aí, agora sim. Isso, tá bom. Irmão, peço perdão, porque assim, o que aconteceu? Como eu estava trabalhando, eu fui pegar as crianças na igreja, e o que aconteceu? Como eles já estão como membro, e eu ainda não estava como membro da igreja, sendo que eu já estava indo várias vezes. Aí minha filha perguntou, pai, você não quer fazer o curso para
para participar, para virar membro da igreja? Eu falei sim. E ela entendeu errado e me colocou na aconselhamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, na verdade, Mas irmão, não era deixa para de ser integração, né? Isso. Agora que eu estou vendo que, tipo assim, né, como não deu tempo, não estava vindo as mensagens, e aqui em casa, tipo, ela faz faculdade, minha filha Beatriz, e a minha esposa também, aí acabou desencontrando tudo. Aí hoje, quando foi começar, eu falei, mas aconselhamento não deixa de ser ruim o curso, é ótimo. Uma coisa que eu mais sei fazer é aconselhamento. Nasci para isso, né? Nasci para isso. Agora eu quero saber como é que faz, irmão, para mim passar para outro curso, se tem como. Tá. Caiu Vamos fazer o primeiro. seguinte. Primeiro tem que passar, né, a ser membro da igreja. Bom, para mim, primeiramente, é um prazer ter o irmão conosco. Quero, Sim. então, dar boas-vindas ao irmão à nossa igreja, que o irmão sinta-se acolhido por estar na PIB Mogi. Mas, de fato, eu acho que seria mais interessante você fazer o outro curso primeiro mesmo. Então. Eu vou entrar em contato depois com a secretaria para a gente, então, migrar o irmão para o curso de integração. Isso. Tudo bem? O irmão só confirma para mim depois, eu te chamo no particular depois, a gente acerta isso direitinho. Mas o irmão tem a liberdade, quiser continuar assistindo a aula, Não, sim, aula com a gente, será um prazer ter o irmão conosco. Vou sim. Então, irmão, Deus abençoe, viu, irmão Roberto? Amém. Então, irmão Samuel, diz pra gente, então, irmão, qual foi o motivo que o irmão escolheu de fazer o curso de aconselhamento cristão? Então, no meu caso, estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Estamos professor? sim. No meu caso, também no meu contexto, né, de trabalho, no meu convívio dentro do meu trabalho, eu trabalho com garotos de 8 até 20 anos, né? São muitos, com outros profissionais juntos ali. E ter mais ferramentas para tentar contribuir de alguma forma, né? Aqueles jovens, aconselhá-los de maneira que possa contribuir para que eles possam conhecer a Cristo e ter uma vida formada, né? Pelo Evangelho, poder contribuir, aprender mais para estar aí servindo nessa área de aconselhamento. É isso. Amém. Tá certo. Irmão Williams, qual o motivo, irmão, que você escolheu fazer o curso de aconselhamento cristão? Boa noite, irmãos. Meu objetivo principal é aprender com os irmãos. A gente sabe que, por mais que a gente leia as escrituras, né, muitas vezes a gente lê o mesmo texto várias vezes e tem uma perspectiva ali do texto, né, e compartilhando com os irmãos, de repente os irmãos têm uma outra visão, tem uma perspectiva diferente que nos ajuda a entender melhor as escrituras, e a gente sabe que tem muito tesouro escondido na palavra de Deus. Então o objetivo é aprender com os irmãos, é poder, né, descobrir esses tesouros aí, esses escondidos, e no momento certo, né, sendo instruído aí pela palavra de Deus, conseguir ajudar outros irmãos a escolher os melhores caminhos. Amém. Deus abençoe, irmão. Irmã Luciene, e você, irmã? Qual foi o seu motivo? Oi, boa noite. Sou daqui de Mogi das Cruzes, também, né? Acabei conhecendo o curso através da pastora Rosana Esteves, e ela abriu o convite. Assim como algumas irmãs falaram, também foi com o propósito de evangelização, né? Às vezes é uma maneira de conseguir trazer outras pessoas para Cristo através de aconselhamento, que eu tenho visto principalmente muitos casais que estão tendo problema no matrimônio,
e a gente percebe, assim, que é falta realmente de Cristo, né? E de que maneira abordar essas pessoas que não têm conhecimento de uma maneira que não pareça um discurso religioso, sabe? Então, realmente foi esse objetivo mesmo. Amém. Irmã Marta, diz pra gente, irmã Marta, qual foi o motivo que você escolheu esse curso? Eu escolhi porque... Estão me ouvindo? Boa? Estamos sim. Tá bom. É que eu já sou formada em pedagogia, né? E aí eu comecei a fazer pós em pedagogia empresarial, que a gente aprende a técnicas para lidar com os conflitos das empresas, e para mim esse curso está acrescentando em aconselhamento cristão, que eu vou aprender a técnica, né, com a pós que eu estou fazendo, e agora fazendo esse cristão. Então, eu acho que isso vai juntar as duas coisas para mim poder trabalhar nessas áreas. Amém. Irmão Luiz Carlos, diz pra gente, irmão Luiz Carlos, por que você decidiu fazer um curso de aconselhamento cristão? Irmãos, boa noite novamente, graça e paz. Eu estou chegando agora na PIB de Mogi. Eu e minha família, nós temos visitado aí a igreja praticamente 2 meses, né? Eu estou fazendo o curso do NEP de integração presencial aos domingos com o pastor Bertolino, e eu quis já aproveitar, né? Já chegando aí, aproveitar a oportunidade de também estar fazendo um outro curso. E dentre as opções de curso, né, que estavam disponíveis, eu achei o curso de aconselhamento cristão, ele um curso bem pertinente, até mesmo necessário, assim, para toda a igreja, para todos os irmãos, né, porque todos nós, em algum momento, vamos ter que aconselhar alguém, né, como cristãos, a não ser que seja um cristão 007, né, mas se for um cristão verdadeiro ali, se a luz de Cristo resplandecer através da sua vida, em algum momento alguém vai te procurar e vai te pedir conselho, e é preciso, né, que a gente esteja ali preparado, cheio do Espírito Santo, munido ali das ferramentas, do conhecimento bíblico, para poder aconselhar, para poder evangelizar, para poder ajudar e praticar o amor que Cristo nos ensinou. Então, foi isso que me levou aí a estar escolhendo o curso. Amém, Deus abençoe. Seja bem-vindo à PIB também, irmão Luiz. Obrigado. Zeli, por que você escolheu, Zeli, fazer esse curso de aconselhamento cristão? Olá, boa noite. Então, eu escolhi porque eu faço parte do projeto Ajuda do Alto, e esse curso vem de encontro para agregar em minha vida, para que eu possa exercer melhor esse ministério. Precisamos estar aptos, né, alinhados à palavra de Deus, para cuidar dessas vidas que o Senhor tem colocado em nossos caminhos. Né? E que esses conselhos, né, venham da parte de Deus, para que elas possam entender e permanecer no caminho. Existem muitas pessoas feridas, sem rumos, né? E o Senhor acaba colocando em nosso caminho, assim como nós fazemos em nossa oração, né? Eu sempre faço, Senhor, que essas pessoas não passem desapercebidas em minha vida, em meu caminho. Então, eu possa estar apta, né? Alinhada à palavra, para que este momento vá de encontro com aquilo que ela precisa neste tempo. Então, assim, esse curso vai agregar muito na minha vida. É tudo que eu preciso neste momento. É isso. Amém, Deus abençoe. Amém. Irmã Márcia, diz pra gente, irmã Márcia, qual foi o seu motivo ou a sua expectativa? A paz, graça e paz, boa noite. Na realidade, é mais para aprendizado mesmo, né? Como eu fico na liderança das mulheres da igreja, a gente sempre acaba sendo chamada para aconselhamento, né? E a primeira vez que eu vejo, quando eu entrei e vi essa oportunidade, eu falei assim, oh Deus, que maravilha, né? Porque a gente vê cursos de tantas coisas, e às vezes nosso desejo, né, para aconselhar e falar, né, do amor de Cristo, e é maravilhoso ser instruída nessa área, né? É uma área que quem tem o chamado é precioso, né? A gente pode perder a oportunidade a qualquer instante. Então, eu vi uma grande oportunidade nesse aprendizado que vai ser dado, né? Então, eu agradeço. Amém. Amém.
Bom, eu esqueci de alguém? Falei todos? Se eu esqueci de alguém, por favor, se eu não falei seu nome, diga aí, por favor. Eu, boa noite. Opa! Valdemar, Se apresente, por favor, para nós, então, meu querido. boa noite a todos. Eu utilizado mais ou menos há 2 anos já na PIB, logo após a pandemia, e mais que realmente também veio agregar para mim um conhecimento bíblico, porque não tenho muito conhecimento da palavra de Deus, e aprender um pouco mais sempre é bom, né? E poder passar a mensagem de Deus para você também. Eu acho que isso vai me ajudar a entender um pouco mais da palavra de Deus. É isso. Amém, Deus abençoe. Só confirma para mim o nome do irmão Masayuki, é isso? Isso. Ah, tá. Só para eu confirmar aqui direitinho, aqui, para eu, de repente, uma hora que eu pronunciar, não falar errado. Deus abençoe, irmão. Muito bom. Mais alguém? Amém. Se tiver mais alguém, não fique tímido, não fique assim, graças a Deus não me chamou. Não, você se manifeste, por favor. Olha aí. Oi, boa noite. Meu nome é Rosinalva, mas pode chamar de Rose, né? Que eu acho bem mais fácil e mais prático. Para mim foi uma oportunidade assim que veio numa boa hora, né? Para me agregar em conhecimento, né? Que nem algumas irmãs comentaram que no trabalho algumas pessoas pedem conselho, né? Então, para mim vai ser muito bom poder ajudar, aconselhar uma amiga, uma colega de trabalho, né? À luz da palavra, não na minha opinião, né? Mas baseada naquilo que a Bíblia nos ensina. Amém. Deus abençoe. Tem mais alguém? Acho que todos falaram, né? Todos apresentaram a sua expectativa, o porquê da sua decisão. Então, maravilha, Deus abençoe a todos. Vocês, nesse momento não existe o certo ou errado, eu queria realmente saber o motivo e as expectativas dos irmãos. E nós vamos ver o que a gente vai conseguir, né, dentro desse curso, atender ou não as expectativas dos irmãos. Esse curso, ele tem por objetivo responder 9 questões. 9 questões ele vai ser respondido durante essas 12 aulas. A primeira questão é: o que é aconselhamento cristão? A segunda questão: qual é o fundamento bíblico do aconselhamento cristão? Qual é a importância do aconselhamento cristão para a maturidade da igreja? Uma que eu gosto muito é: quem pode realizar um aconselhamento? Somente cristãos podem ser aconselhados? Quais são as tensões do aconselhamento cristão? Existem várias tensões durante o aconselhamento. Nós vamos descobrir quais são essas tensões. Quais são os limites do aconselhamento cristão? Nós vamos aprender durante esse curso que existem alguns limites. Algumas pessoas acreditam que não existe limite para o aconselhamento bíblico, mas existe, nós temos limites, nós vamos aprender aqui durante esse curso. Quais são os temas comuns do aconselhamento cristão? Nós temos vários temas que são mais comuns, nós vamos aprender, nós vamos ter uma aula exclusivamente para aconselhar pessoas, por exemplo, com transtornos sexuais. Que aí, no caso, vai entrar homossexualidade, vai entrar a questão de dificuldade de relacionamento, pessoas que sofreram traumas sexuais, né? Pessoas que hoje são adultos, mas sofreram abuso sexual na infância e isso atrapalha a sua vida sexual. Como aconselhar uma pessoa com algum problema, com algum distúrbio sexual? Pessoas que sofrem distúrbios sexuais, no caso, como lidar com pornografia, como você aconselhar uma pessoa?
para melhor ela lidar com o problema da pornografia, com o problema da sua identidade sexual, algo que muito é falado hoje. Então, existem vários temas, e esse é um dos temas comuns que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Teremos também uma aula específica sobre como aconselhar pessoas com problemas familiares, que tenho certeza que todos aqui têm problemas familiares, e é diferente quando você aconselha a pessoa fora da sua família e quando tem que lidar com o conselho dentro da sua própria casa ou dentro dos seus familiares, seu grupo de familiares. Então, são temas comuns e a gente vai ter aula específica para isso também. Qual a diferença entre um conselheiro e um terapeuta? Existe diferença? É a mesma coisa? Então, essa também é uma das perguntas que nós vamos responder, que esse curso tem por objetivo responder durante essas 12 aulas. O que esse curso não tem por objetivo? Ele não tem por objetivo tornar nenhum dos irmãos conselheiros. Aí você fala, espera aí, professor, você está me dizendo que eu me matriculei, me inscrevi em um curso de aconselhamento cristão, mas esse curso não tem por objetivo me tornar um conselheiro? Eu estou confuso agora. Se alguém ficou confuso, calma aí, tá? Segura. Não foge não, não saia daí, não saia. Segura seu link aí. Por que ele não tem isso por objetivo? Tem uma explicação, e a explicação é: nós entendemos, nós compreendemos que dentro do panorama bíblico, todo cristão, ele automaticamente, quando ele tem um encontro com Cristo, que ele se torna um cristão, ele automaticamente ele passa a ser um conselheiro. Nasce ali um filho de Deus, nasce um conselheiro. Então é por isso que esse curso não tem por objetivo te tornar um conselheiro. Não, ele tem por objetivo te dizer que você já é um conselheiro e te fornecer ferramentas para você melhor ser aconselhado pela palavra de Deus e assim você melhor aconselhar outro irmão. Mas um conselheiro, todos vocês já são. Então eu ouvi algumas frases aqui como chamado, como, né, eu quero aconselhar, eu quero evangelizar, eu quero me preparar, ou às vezes eu não sei o que dizer. Então, uma coisa eu quero esclarecer aqui primeiro é que todos nós, a partir do momento que o Senhor Jesus nos chamou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, nós já somos um conselheiro. Porque nós passamos a ter uma vida guiada pela palavra de Deus. Ainda que sejam os primeiros passos da fé, ainda que pouco saibamos, mas nós já somos conselheiro, porque a nossa mente já começa a ser transformada. Ela já não é mais a mente antes. Existe a minha mente antes de eu conhecer a Deus, e existe a minha mente após eu conhecer a Deus. Após eu conhecer o meu Criador, após eu conhecer o meu Salvador, a minha mente ela já começa a ser transformada. Então, as minhas palavras, os meus conselhos, mesmo que com pouco conhecimento bíblico, ele já passa a ser um conselho cristão. Estamos certos até aqui? Os irmãos compreenderam até aqui? Dá um joinha? Amém, glória a Deus. Sim. Amém. Hoje, nós vamos se atentar a responder duas perguntas. Hoje. A primeira pergunta é: o que é um aconselhamento cristão? O que é um aconselhamento cristão? Que bicho é esse? Que negócio é esse? Porque existe, quer dizer, você está me dizendo, professor, que existe aconselhamento e existe aconselhamento cristão? Sim. Existem aconselhamentos e existe aconselhamento cristão. O aconselhamento comum, ele está pautado em quê? Ele está pautado no meu conhecimento, ele está pautado no que eu acho, no que eu entendo, ele pode estar pautado em algumas ideias, algumas opiniões, pode até ter um pouco da palavra de Deus. Agora, o aconselhamento cristão, ele é diferente.
primeira coisa do que é um aconselhamento cristão. O aconselhamento cristão, se você quiser anotar, essa é a oportunidade. O aconselhamento cristão é uma conversa que você vai ter com alguém que também já é cristão. Ou seja, o conselheiro é cristão e o aconselhado também é cristão. Aí você fala assim, mas irmão Wilson, eu achava que o aconselhamento cristão era para eu, como cristão, aconselhar quem não é cristão. Não. O aconselhamento cristão é entre dois cristãos. Um é o que está aconselhando, o outro é o que está sendo aconselhado. Por que, irmão Wilson, está me dizendo isso? Porque nós entendemos e partimos do pressuposto que toda vez que um conselho é de um cristão para alguém não cristão, automaticamente já não é mais um conselho, não é um aconselhamento, mas sim um pré ou um evangelismo. Você já está evangelizando. Você não está apenas aconselhando. Porque aconselhamento cristão, ele tem que ser entre duas pessoas cristãs, porque ambas essas pessoas, elas têm como a sua base de fé a palavra de Deus. Mesmo aquele que está aconselhando, como aquele que está precisando ser aconselhado, que talvez por um motivo até mesmo de pecado. Ele pode estar cometendo pecado, ele pode estar andando por caminhos errados, mas ele tem a sua base de fé, a palavra de Deus. Ele crê que a Bíblia Sagrada, ela é a regra máxima para a sua vida, mesmo ele estando vivendo em desacordo com ela, mas ele tem esse consentimento na mente dele. Uma pessoa não cristã, ela não tem a Bíblia como sua regra máxima de fé. Para ela, a Bíblia pode ser um livro até cheio de palavras sábias. A Bíblia pode ser apenas um livro. Ou para ela, a Bíblia, até aquele momento, não tem valor nenhum. Ela sequer ainda reconhece Jesus como seu Salvador. Então, eu não tenho como dar conselhos cristãos para ela. Eu preciso ainda evangelizá-la, trazê-la para Cristo. Nós vamos aprender isso melhor nas próximas aulas, vamos desenrolar algumas coisas, e isso vai ficar mais claro para os irmãos. Pode ser que agora ainda fique um pouco confuso, mas vocês vão ver que no decorrer, na terceira aula, isso vai ficar totalmente claro para os irmãos, a diferença entre uma conversa de aconselhamento entre um cristão e outro cristão, e um evangelismo entre um cristão e uma pessoa não cristã. Você até pode usar técnicas do aconselhamento com uma pessoa não cristã, mas isso não será conselhos, isso será evangelização, porque essa pessoa ela ainda não teve o seu coração aberto para Deus. Ela ainda está presa na sua velha vida, na mesma que eu e você estávamos antes do Senhor nos resgatar. Ainda éramos escravos do pecado, e como escravos do pecado, nós não tínhamos liberdade de escolher servir a Deus. Não tínhamos liberdade de escolher obedecer à palavra de Deus, porque ainda éramos escravos. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus nos resgatou das trevas, quebrou as cadeias do pecado sobre nossas vidas, nós continuamos, sim, sendo tendenciosos ao pecado, mas não mais escravos. Hoje, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, pelo conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos dizer não ao pecado. Então, o aconselhamento bíblico, ele é entre dois cristãos. Amém? Ficou claro aqui essa parte para os irmãos? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Alguém ficou desapontado? Se você ficou desapontado, por favor, continue com a gente. Não nos deixe, não nos abandone. Tranquilo. Tem muita coisa para a gente aprender ainda. Então, um exemplo prático. Alguém pode talvez na sua mente, na mente de um de vocês, seja assim, eu queria um exemplo prático, então, entre o aconselhamento cristão e o evangelismo com a mesma técnica. Um exemplo prático. Vamos supor que tenha um casal de jovens da igreja. Os dois pertencem à igreja, tanto o rapaz como a moça.
E a moça procura uma das irmãs, ou o rapaz procura um dos irmãos aqui, e ele fala assim, olha, nós estamos namorando, ou ela fala, nós estamos namorando, e eu acho que nós vamos ter a nossa primeira relação sexual. Casal crente, jovens da igreja. Você vai conseguir chegar para ele ou para ela e dizer assim, meu irmão, minha irmã, nós, como cristãos, como servos de Deus, conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos guardar os nossos corpos em santidade ao Senhor, que o relacionamento sexual, ele é bênção de Deus dentro do casamento, dentro do matrimônio. Ele ou ela, e aí você vai, né, devagar no seu aconselhamento, usando a palavra de Deus, eles podem até não seguir o teu conselho, mas eles vão compreender que o que você está falando é certo, eles vão entender que isso é verdade, porque eles também têm a Bíblia como regra de fé. Né? Agora, se você fala, eu já vou te dar a palavra, tá, irmã Isabela? Agora, se você fala isso, vamos supor que seja um outro casal, mesmo casal de jovens, mas que não seja crente, que não seja servos do Senhor. E chegue para você e falar, nós vamos ter a nossa primeira relação sexual, o que você me diz? Você vai dizer para ela, não, você não pode falar isso porque isso é pecado. Não, isso não faz sentido para eles. O que eu vou aconselhar uma pessoa não crente, um casal de jovens não crentes, que querem ter sua primeira relação sexual? Eu falo assim, olha, usa preservativo. Olha, previna-se de, né, para se cuidar, se proteger de uma doença sexualmente transmissível. Previna-se para que você não tenha uma gravidez indesejada. É isso mesmo que você quer? Mas, irmão, não posso dar conselhos bíblicos? Até pode, mas vai fazer sentido para quem não tem a Bíblia como regra de fé que o sexo ele é para o casamento? Amém, irmã Isabela, sem problema. Não vai fazer sentido. Para eles, para o mundo, a coisa mais comum que tem é dois casais, ainda na sua juventude, antes de ser casado, sendo namorados, terem relação sexual. Para eles é normal. Eles não têm necessidade de esperar até o casamento. Né? Para muitos na igreja está sendo difícil fazer isso, esperar até o casamento, quanto mais lá fora. Então a gente entende que dentro de duas pessoas cristãs há um aconselhamento. Eu vou aconselhar, eu vou orientar, trazer aquele jovem, aquela moça para a palavra de Deus, trazer eles de volta para a palavra de Deus, para que a vida deles continue enquadrada dentro da palavra de Deus, mesmo em seu relacionamento sexual. Para que eles se guardem, para que eles se preservem e esperem até o casamento, entendendo que isso é bênção de Deus. Relacionamento sexual é bênção de Deus, é alegria para o casal, mas dentro do casamento. Ficou claro para os irmãos esse exemplo? Deu para exemplificar bem? Então, quando é aconselhamento e quando é um já pré-evangelismo, vamos dizer assim? Amém. Amém, maravilha. Deus abençoe os irmãos. Então, agora nós vamos... Opa, estou indo para o lado errado. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Ah, tá. Nós vamos agora para a última questão. Esse curso não vai ser questão assim na ordem, não. Então, deve passar, não gostei da segunda pergunta, não vou estar na próxima aula, irmão. Sinto muito, talvez não vai ser a segunda pergunta na próxima aula, viu? Vamos para a última pergunta. Qual a diferença entre um conselheiro e um terapeuta? Alguém aqui gostaria de opinar? Gostaria de falar? Diz aí, pode dizer. Qual a diferença entre um conselheiro cristão e um terapeuta? Conselheiro cristão e terapeuta. O terapeuta, ele não vai falar conforme a palavra. Ok, Priscila, bom. Irmã Zeli, quer falar? Pode falar. Não, eu só estava com o microfone aberto e não percebi. Amém.
Irmão Masayuki, falar? pode falar. Eu acho que o conselheiro ele vai falar mais dentro do lado cristão. A pessoa, o terapeuta ele vai trabalhar, ele vai procurar fazer um tratamento com essa pessoa que precisa de conselho. Eu mesmo já passei por um terapeuta da própria igreja e eu acho que ele leva para outra linha de ensinamento. É um complemento, né, do Uhum. conselheiro. Amém. Irmã Isilda, pode falar, irmã Isilda. Eu, assim, no meu entender, o terapeuta, ele leva a pessoa a entender, ele mesmo entender os seus problemas e ele mesmo entender quais são as soluções. Ele leva a pessoa para esse caminho. O aconselhamento já é realmente aconselhar em certa área específica, olha, entendeu? Então, o terapeuta leva a pessoa a ele mesmo se entender e chegar às suas próprias conclusões. Né? E o aconselhamento é outra história. Aí, o conselheiro leva a solução para a pessoa. Posso estar errado. Não, Eu muito nunca bom. fiz terapia, então não sei. Não, mas muito bom. Aqui é a opinião mesmo, não é certo ou errado, é a opinião dos irmãos. O terapeuta quer saber se você é cristão ou não. E o conselheiro, ele quer saber se você é cristão, né? Para ele poder te dar a palavra, uma palavra de conselho. Ok. Irmão Jerry, diz para nós, pode falar. Seria, assim, as coisas, o aconselhamento cristão já estão ligados às coisas espirituais, e o do terapeuta à física, à ciência, enfim, porque às vezes a gente precisa de um medicamento para tratar ansiedade, né, algo relacionado a isso, a gente precisa da medicina, da ciência, e agora aconselhamento cristão é o nosso espírito, né, é o que está em jogo ali, no nosso, o que a gente deve fazer para a gente não perder a graça, para a gente não perder o nosso espírito, né? Seria isso? Seria isso? Bom, vamos lá. Por enquanto, eu quero ouvir a opinião dos irmãos. Por enquanto está ouvindo. Por enquanto estou ouvindo. Finalize. Érica, quem levantou a mão pode falar o próximo. Eu levantei a mão, já falei, mas posso falar novamente? Pode falar. Assim, mas nem todo terapeuta receita medicamento, né? Então, eu penso assim, a terapia realmente tem pessoas que têm muita dificuldade em falar, então com um terapeuta ela é mais fácil para desabafar. Então, é o que eu falei, o terapeuta leva a pessoa a se conhecer e se reconhecer. E o conselheiro aconselha em determinadas áreas específicas. Certo, ok. Jerry Lima, diz aí. Professor, primeiramente, já trazendo a memória que você mesmo já ensinou hoje nessa aula, a primeira diferença, creio eu, entre o conselheiro e o terapeuta é que o conselheiro ele só trabalha entre cristãos. Essa é a primeira diferença. Então, o terapeuta ele vai poder trabalhar tanto com cristão quanto as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. E eu acredito também que uma grande diferença é a questão do limite. O conselheiro, quando ele encontrar ali nas suas conversas algo mais profundo, que possa eventualmente indicar uma patologia, ou seja, uma ansiedade, uma depressão, aí acredito que é o encaminhamento para o terapeuta, que tem a profissionalização, que tem o curso, que tem uma capacitação profissional para tratar num aspecto mais amplo ali da problemática. Eu acho que posso pontuar essas duas diferenças.
Bom, muito bom. Josi, diz aí, Josi. Bom, meu entender, o conselheiro, diante do que você falou, ele vai tratar a questão espiritual, à luz da palavra de Deus, certo? Então, ele vai falar, não dando a sua opinião, as suas ideias, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Então, ele vai procurar incentivar, aconselhar à luz da palavra, a Bíblia. O terapeuta, ele vai trabalhar as emoções do ser humano, para que ele entenda aquela situação que ele está vivendo, tá? Para que ele saia, então vai trabalhar essa questão do sentimento, das emoções, do comportamento da pessoa, a atitude comportamental. Isso aí. Ok, bom. Bárbara, dê a sua opinião, Bárbara. Professor, complementando, né, que todo mundo já falou tudo, assim, mas eu vejo o terapeuta como alguém que ele não pode ter uma religião, assim, ele pode ter a religião para ele, mas ele, para a pessoa que está ali na frente dele, ele é neutro, ele não tem, assim, ele não tem como defender algo, lutar por algo, falar que aquilo é certo. Então, foge totalmente do aconselhamento cristão, como você falou, que é de cristão para cristão. O terapeuta, ele é uma pessoa neutra. Inclusive, eu tentei fazer psicologia no começo do ano agora, e um dos motivos para eu me afastar do curso é justamente essa neutralidade de você se deparar com todos os tipos. Você está vendo que aquela pessoa, por exemplo, está com um certo problema, que às vezes é algo que você, não aceito isso, eu sei que biblicamente não é o correto, mas você precisa ser neutro, você não pode ter aquela coisa de defender aquilo que você acredita pautado na palavra. Então é isso. Entendi, bom, muito bom. Luiz, diz aí, Luiz. Acredito que foi tudo falado aí, né? Eu acho que o terapeuta, ele tá meio que preso a um contexto ético da profissão, né? Conforme os irmãos falaram, né? Já o conselheiro, no caso, um conselheiro cristão, a base é a palavra de Deus. Então, doa quem doer, é a verdade da palavra, a luz da palavra, e é o papel de um conselheiro cristão. Acredito ser essa aí a principal diferença, né? O terapeuta, ele vai ajudar a pessoa a entender situações passadas, para ajudar a superá-las e tudo mais. A questão do conselheiro cristão já vai tá mais baseado assim na palavra mesmo, né? Não tem outra base, né? Não tem outro viés. Certo. Vamos lá. Vou ouvir o Álvaro e depois eu vou seguir, tudo bem? Vamos lá, Álvaro. Tá joia, obrigado. Eu vejo assim, a minha opinião, o terapeuta, ele é mais voltado para crises de família, para cuidados com vítimas de agressões, assaltos, abusos sexuais, né? Ele é mais voltado para crises, né? Lidar com essas coisas. E como você já falou no início, o conselheiro cristão, ele vai aconselhar quem é cristão, né? Então ele vai dar conselhos baseados na Bíblia, com fundamentos bíblicos, mas sempre voltando e levando a pessoa para Deus, né? Já como foi falado aí, o meu irmão falou, o terapeuta, ele não pode manifestar a religião dele, né? Então ele não pode falar de si. Lá dentro da empresa eu faço parte de uma ajuda lá que a empresa tem, eu sou um dos conselheiros lá para quem tem problemas com tóxicos, essas coisas e outros afins. E dentro desse grupo ninguém manifesta a sua religião. Então você está ali para ajudar, ser um voluntário, mas não para falar de religião, né? Então eu acho que o terapeuta, na minha opinião, vai nessa linha também. Amém, maravilha. Bom, primeiramente, parabéns a todos. Assim, todos acertaram pontos, tá? Todos acertaram pontos e todos estão com uma visão muito boa. É interessante, irmãos, porque assim, ambos têm demandas parecidas. Tanto o conselheiro cristão como o terapeuta. Precisa de sigilo, tem que ter sigilo, né? Até porque se você não poder ter o sigilo com o conselheiro ou com o terapeuta, você vai lá no Facebook e você fala com todo mundo. Você publica aí no status e pede que a pessoa fale sobre a sua vida, né? Então, tem demandas parecidas. É interessante até
que ó, eu até anotei aqui, eu vou ler para os irmãos, que eu anotei, achei muito interessante isso aqui, eu anotei aqui, olha. Tem uma pesquisa que mostra que 10% das pessoas que procuram um pastor ou líder para um conselho cristão, para um aconselhamento cristão, procuram por questões religiosas, crises de fé, pecado. 10% apenas. A maioria das pessoas que procuram o pastor são para questões comuns da vida humana. Também procuram um psicólogo para conflitos interpessoais, lutos, violência doméstica. Está cheio de gente na sala do pastor por conta de violência doméstica. Esse é o mesmo problema de pessoas que procuram um psicólogo, que sofreram violência doméstica. Engraçado que apenas 10% é por questões espirituais. Então as demandas são parecidas, né? Tem gente que procura um psicólogo para dizer que estão tristes, desapontados com pessoas, com a sua religião, com a sua igreja. Como também tem pessoas que procuram um pastor porque estão com depressão, com crise de ansiedade. Então, as demandas, elas são parecidas. Agora, qual é a principal diferença? A principal diferença, irmãos, é que o psicólogo, não sei se nós temos algum psicólogo aqui, a irmã disse que começou o curso, interrompeu, não sei se temos algum psicólogo aqui em nosso meio, mas o psicólogo, ele tem o compromisso com as técnicas da psicologia e a ciência, visando trazer o bem-estar do paciente numa relação estritamente profissional. Tanto que o conselho de ética, ele vai vedar a relação mais íntima com a pessoa. Ou seja, não é aconselhado que o psicólogo, ele atenda parentes, alguém da sua própria família, né? Ele não deve induzir as suas convicções religiosas ao paciente, morais ou fisiológicas próprias. Então, assim, ele é um profissional, o compromisso dele é com a ciência, com as técnicas da ciência, e ele tende a trazer o bem-estar do paciente consigo mesmo. Já o conselheiro cristão, ele tem o seu compromisso com a palavra de Deus. Então, ele não tem compromisso com a ciência, ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Ele pode ser íntimo do paciente, ou do seu aconselhado, e até melhor, até deve, até é mais fácil quando ele tem uma proximidade maior. Ele tem mais empatia por essa pessoa, se ele a conhece melhor, se ele a considera, ele tem uma empatia pelo sofrimento, pelo que ela está passando. Ele não só pode, como ele deve induzir a sua convicção religiosa para o seu aconselhado, né? A sua convicção bíblica, no caso aqui. Ele visa não trazer a pessoa para o seu bem-estar, mas trazer a pessoa para mais próximo de Deus e da sua igreja. E talvez isso vai o quê? Vai de contra ao seu bem-estar daquele momento. Às vezes a pessoa ela vai estar num bem-estar de pecado. E ele vai aconselhar ela contra esse bem-estar para que ela retorne para mais próxima de Deus. Então ele vai de contra, olha a diferença, né? A gente está vendo aqui. E ele não vai apresentar a ela as suas ideias, as suas convicções, seus ideais, mas as convicções da palavra de Deus, os ideais da palavra de Deus, de forma que a pessoa tome as suas decisões e escolhas que glorifiquem a Deus, e não que tragam o bem-estar para ela. Mesmo, ou seja, ela vai tomar uma decisão que vai glorificar a Deus, mesmo que isso traga para ela dificuldade, tristeza e até mesmo problemas. Quantos dos apóstolos não tomaram decisões que comprometeram a sua vida física, mas que glorificaram a Deus? Porque eles seguiram os conselhos da palavra de Deus. Então, olha só, o conselheiro, ele pode ser íntimo da pessoa, e é comum.
Muitas das vezes, a pessoa ela vai procurar alguém, às vezes não é nem o pastor da igreja que ela procura, às vezes ela procura um presbítero ou algum irmão que ela entende que seja mais sábio, que ela tem mais confiança, que ela tem mais intimidade de se abrir, de confessar um pecado, de pedir ajuda. Então, é bem diferente do psicólogo. E aqui eu quero ressaltar que nós não estamos falando contra o terapeuta. Não estamos falando contra as terapias. Muito pelo contrário. Os terapeutas estão aí, quer seja psicólogo, quer seja psiquiatra, quer seja terapia ocupacional, os terapeutas estão aí, a psicanálise, tudo isso, irmão, são bênçãos de Deus, sabedoria que Deus deu aos homens para cuidar das pessoas. Então, às vezes, a pessoa vai precisar de um aconselhamento bíblico e ela vai precisar também passar com o terapeuta. Ela vai precisar. E como vocês até já disseram, que às vezes ela vai ser necessário ter o uso de algum medicamento, como às vezes, talvez não, ela não vai ter necessidade de um uso do medicamento. Então, nós não estamos falando contra, apenas nós estamos dizendo que existe uma diferença entre o aconselhamento bíblico, o conselheiro cristão, e o terapeuta. Os seus compromissos são diferentes, né? O que nós orientamos é que o melhor que seja que, se você precisar passar com um psicólogo, que você escolha um psicólogo cristão, procure saber se ele é cristão, porque vai ser melhor, né? Vai ser melhor, ele vai te aconselhar melhor. Ele, mesmo que ele exerça ali a sua imparcialidade dentro da sua terapia, mas ele não vai te dar um conselho que seja antibíblico, você pode ter certeza disso, né? Você vai ter um tratamento de melhor sucesso, tá? Mas nós não estamos deixando aqui contra, por favor, tá, irmãos? Apenas estamos mostrando as diferenças. Que nós, como conselheiros, o nosso compromisso, grave isso para os irmãos, quando você for aconselhar alguém, a partir de hoje, lembre-se, o seu compromisso não é com o bem-estar da pessoa. O seu compromisso é com a palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem que maltratar a pessoa, tá? Né, igual alguns cristãos faziam, principalmente no passado, que não tinham menor empatia pela pessoa. Não, está em pecado, tem que estar em disciplina e pronto, acabou, e expunha para a igreja. Quem é cristão mais antigo já viu cenas horríveis como essa. A pessoa era exposta o seu pecado para toda a igreja como um troféu. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós estamos dizendo que você vai trazer ela para a palavra de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos ensina a gente caminhar por aqui. Você está caminhando contra. Vamos caminhar por aqui. Você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para orar por você, orar com você. Você precisa de ajuda, mas, olha, esse é o caminho que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que agora nós, como cristãos, já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, a nossa regra de fé não é mais os nossos desejos, mas é o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Então, nosso compromisso é com a palavra de Deus para trazer essa pessoa para mais próximo de Deus e da igreja de Deus. Principalmente quando a situação envolve pecado. O que o pecado faz? Primeira coisa que ele faz, ele nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, ele nos afasta da igreja. Os irmãos percebem que é comum, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas que a gente conhece, quando a situação de pecado, ela se afasta de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós começamos a nos afastar da igreja também? Ah, eu não vou no culto de oração, não. Mas por quê? Não, eu não vou, inventa uma desculpa. Tal. Na verdade, às vezes tem algum pecado ali, a pessoa já está se esfriando, vai se afastando da igreja, ela sente vergonha de estar junto com os irmãos, sente vergonha de estar junto com a igreja, ela vai se afastando da igreja e vai se afastando de Deus. Então, por isso que o nosso compromisso, como conselheiro cristão, é sempre com a palavra de Deus. Então, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero para você, é o que a palavra de Deus quer para você. O que a palavra de Deus tem para você. Tá bom? Ficou claro aqui, então, a diferença entre o conselheiro e o terapeuta? Acho que a gente falou bastante, né? Aqui nós já estamos encaminhando para o encerramento. Nós temos aqui Provérbios 15, 22, que fala sobre bons conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Irmãos, eu estou muito feliz por ver essa turma cheia hoje nessa sala, porque falta muito conselheiro na igreja.
Porque enraizou no coração do cristianismo brasileiro de que é só o pastor que deve aconselhar, é só o líder que deve aconselhar. Precisa de um conselho? Fala com o líder, fala com a líder, fala com o pastor. Não, irmão, você está aí. Você é um conselheiro, você é uma conselheira. Nós precisamos nos tomar essa posição, compreender que o Senhor nos chamou, que todos nós somos conselheiros e aconselhar. Pensa, os pastores, na PIB, por exemplo, tem vários pastores. E eles não têm agenda. Eles não conseguem atender toda a igreja. Sempre estão aconselhando alguém. Por quê? Porque falta conselheiros. Talvez se eu aconselhasse mais, se você aconselhasse mais, teriam menos pessoas para o pastor aconselhar. E ele poderia investir mais tempo em outras atividades do seu ministério do que então de atender pessoas no gabinete. E às vezes por questão simples, como nós citamos aqui, às vezes a pessoa está procurando ele por uma questão simples, que eu e você estamos aqui, poderíamos estar aconselhando. Quanto mais conselheiros tiver, mais bem-sucedida será a igreja do Senhor. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3,16. Cooperar com a vida cristã do outro irmão é um privilégio que nós temos como membros da igreja. E aqui é um conselho para mim e para você. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Por que tem poucos conselhos, irmãos? Porque nós temos negligenciado a palavra de Deus. Nós precisamos entender e compreender que ler a palavra de Deus tem que ser uma disciplina diária. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais estaremos preparados para poder aconselhar outra pessoa. O problema é que nós temos negligenciado isso. A igreja do século XXI é uma igreja que tem negligenciado o estudo da palavra de Deus, que se contenta com a pregação do domingo e o resto da semana acabou. Não. Tem que habitar ricamente, não pode ser só um pouco. É ótimo. Ontem, por exemplo, tivemos a pregação maravilhosa da palavra de Deus, foi ótimo. Mas e hoje, o que eu tive da palavra de Deus? Ah, irmão, não tive tempo. Ah, irmão, como é que estão meus devocionais? Nós, como conselheiros, precisamos ter um tempo diário com a palavra de Deus. Não podemos negligenciar. E aí eu falo por mim, quantas das vezes eu tenho negligenciado o meu devocional? E aí, irmãos, quando chega a oportunidade de eu aconselhar alguém, eu não sei o que dizer. Claro, eu não estou lendo a palavra de Deus. Aquela passagem que diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Sim, mas o que ele vai lembrar do que se eu não estou lendo nada? Não é verdade? Então aqui é o primeiro conselho que todos vocês vão receber aqui nesse curso é: temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Você não consegue ler um capítulo? Leia 3 versículos. Não precisa você fazer um grande estudo como se fosse dar uma aula, mas precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. E só assim que ela vai habitar de forma rica em nós. Né? Cresçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que o meu povo, ele peca porque ele falta conhecimento. A gente peca, a gente desvia, a gente se afasta, a igreja se afasta do Senhor, a igreja se esfria porque lhe falta conhecimento. Então, que nós cresçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E isso é através da palavra de Deus. E aqui, para nós encerrarmos a aula de hoje, passamos 4 minutos do horário, peço perdão para os irmãos, mas diz assim: imagino que se você está nesse curso é porque você deseja amar outros irmãos, os aproximando de Jesus. Eu tenho certeza que todos aqui desejam amar os irmãos, ama a igreja do Senhor. E, irmãos,
Deus vai usar poderosamente vocês. Eu sei que ele já tem usado, mas ele vai usar mais, né? Muito mais, porque existe, eu percebo nas falas de vocês esse desejo, esse carinho. Ah, eu sou líder de célula, eu trabalho com as irmãs, eu trabalho com jovens lá no meu trabalho, eu quero estar mais preparado, eu quero aconselhar melhor, eu quero saber o que falar, eu quero ouvir melhor. Nós vamos aprender muito sobre a importância do ouvir nas próximas aulas. E aqui eu encerro dizendo que vai ser um privilégio muito grande estar com vocês, participar do que Jesus está fazendo na vida de vocês. Hoje nós tivemos uma aula introdutória, conheci melhor os irmãos, entendemos de uma forma geral um pouco sobre o que é aconselhamento, onde há o aconselhamento, a diferença entre aconselhamento e evangelismo, a diferença entre o conselheiro e o terapeuta. As próximas aulas elas vão ser um pouquinho mais pesadas no bom sentido, tá? A gente vai entrar mais, vai pegar mais técnicas. Essa aula foi mais light, tá bom? E eu quero abrir para vocês. Antes de a gente encerrar, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Pode abrir o microfone e fale conosco que eu vou parar de compartilhar aqui. Professor, é o Álvaro falando, quero te agradecer, parabenizar, gostei muito do conteúdo, superou as minhas expectativas, eu não sabia que era tão profundo esse tema de aconselhamento, né? Então, se o propósito era dar água na boca, minha boca está cheia d'água já, não vejo a hora de chegar a próxima segunda-feira. Agora vou tomar cuidado com a ansiedade, né? Ficar esperando, então eu já estou controlando a ansiedade, mas quero te agradecer, foi muito bom. Deus abençoe e vamos para a próxima. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Toda glória seja dada a Deus. Estou aprendendo muito com os irmãos aqui hoje. Eu faço minhas palavras do irmão. Olha, só pela introdução já dá para ter uma ideia de como vai ser esse curso e com certeza absoluta vai ser bênção. Nós vamos ter ferramentas nas nossas mãos para poder trabalhar com as pessoas nas áreas que elas precisam, porque assim, eu vejo que tem uma carência muito grande nas igrejas de aconselhamento e de terapeutas capacitados, psicólogos cristãos. Há uma carência, eu passei por isso com uma pessoa que eu aconselhava e foi difícil ela conseguir um psicólogo cristão. Então, que a gente possa suprir um pouco essa necessidade, que a gente tenha ferramentas próprias, né? Porque como transmitir as verdades bíblicas num aconselhamento. Amém, glória a Deus. Eu queria pedir para vocês, quem puder, abrir a sua câmera para a gente tirar uma foto. Vamos tirar uma foto? Nossa, aqui todo mundo aqui para a gente publicar no nosso grupo. Vai ser uma foto muito boa. Deixa eu colocar aqui. Isso, vamos lá. Vamos lá, vamos falar aqui. Irmã, você não passou perfume, dá tempo. Vai lá, passa aquele perfume lá, sorriso no rosto. Amém. Meus queridos, eu vou encerrar a gravação aqui. Quero agradecer a todos vocês pela paciência. Peço perdão, nós passamos aqui 9 minutos do horário.